João capítulo 15, verso 1. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e vós são os galhos. Vós são os ramos, ou vós são as varas. E ele disse: O meu Pai é o lavrador. O meu Pai é o agricultor. O meu Pai é o cuidador da terra, o zelador da videira, o zelador da vinha. E o meu Pai observa todo galho, todo ramo que não produz fruto. Ele corta fora da videira, para que aqueles que produzam mais ainda. Deus, Ele quer a produção dos frutos da videira. Aonde está a produção do fruto da videira? A videira tem que produzir fruto. Sabe o que o Senhor viu na beira do caminho? Quando ele teve fome, ele avistou uma videira, mas ele procurou fruto naquela videira. Ele procurou fruto entre os seus ramos, virou seus galhos, mas a videira somente tinha folhagem, mas fruto nenhum. E então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E então a figueira imediatamente se secou. Mas ele diz, João capítulo 15, do versículo 1, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. A verdadeira. A videira verdadeira. Vocês são os galhos, os ramos. Então vocês que antes de ser galho e ramos, vocês eram jambuzeiros, vocês eram árvores braba, vocês eram árvore daninha, erva daninha, mas vocês foram enxertados na videira, e depois de enxertado na videira, passaram a receber a força da videira. Toda a força da videira passou para os seus galhos. E então, agora nós podemos produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o amor, a paz, a bondade, a benignidade, o perdão, a mansidão, a humildade, a temperança, a misericórdia, a justiça, a verdade, o fruto do Espírito Santo. E quem está responsável a produzir esse fruto são os galhos da videira. Porque força a videira tem. A videira está em muitas águas. A raiz da videira habita em profundas águas, mas os galhos enxertados não quiseram produzir os frutos. E então eles sufocaram aqueles que estavam produzindo fruto. Um galho que não dá fruto sufoca aquele galho que dá fruto. Então observe. Um galho que não dá fruto, ele prejudica aqueles que dão fruto. Então disse Jesus: o meu Pai, Ele mesmo, quando olha para a terra, Ele vê galhos infrutíferos, galhos sem vida, galhos secos, galhos mortos. E esses galhos impedem o crescimento dos outros galhos para produzir frutos da videira. E está escrito no livro de Provérbios que o fruto do justo
é a árvore da vida. Observe, o fruto do justo é a árvore da vida. Quem são os justos? São a igreja de Cristo, são os justos. Não porque eles tiveram mérito para ser justo ou porque eles fizeram alguma obra para ser justo. Eles foram justos pela fé. Eles creram em Deus, eles creram em Jesus Cristo e então foram justificados, foram feitos justos, assim como Abraão, que creu em Deus, sem ler nenhum livro, sem ler nenhum pergaminho sobre Deus, mas então ele creu na sua voz e pela fé ele foi justificado. A sua fé foi imputado em justiça. Então Abraão foi justo. E aqueles que creram em Jesus são justificados por ele. Justificado pela fé e também justificado pelas obras não humanas, mas pelas obras de justiça que praticamos. E então produzimos o fruto da vida. Frutos da vida. Então no jardim do Éden estava lá a árvore da vida. Adão comeu do fruto da árvore da vida? Sim, comeu, porque Adão até então era eterno. Até então Adão era imortal. Até então a morte não existia. A dor, a enfermidade, o sofrimento, ele não existia no mundo. E Adão era imortal. Adão era superior à morte. Adão era superior ao inferno, ao Satanás e a todos os principados. Adão era superior. Ele era a lâmpada do Eterno na terra, a luz de Deus na terra. E então, na desobediência, Adão que caiu. Não foi o diabo que ganhou poder, não foi o diabo que subiu acima de Adão. Apenas Adão caiu da posição e foi para debaixo dos pés de Satanás. Satanás nunca recebeu o poder para afligir o homem. O homem que entregou para ele e se colocou debaixo dos seus pés, desobedecendo a Deus e dando ouvido à sua voz. E então está escrito: a árvore da vida foi proibida imediatamente. Deus disse: cerque a árvore, coloca anjo, retire daqui para que não coma e ele viva eternamente no pecado. Porque se comeres, viverão eternamente. E então a árvore da vida foi tirada, foi ocultada dos seus olhos. Mas hoje, observe verdes as árvores da vida. Nós estamos enxertadas na árvore da vida e nós estamos produzindo árvores da vida, porque o fruto da árvore, o fruto do justo é a árvore da vida. Então nós estamos enxertados, o fruto da videira, dos galhos que é produzido por nós. O fruto que nós produzimos é fruto da árvore da vida e a semente que está dentro do fruto, ela nasce e cria outra árvore da vida. Então, frutos produz árvores da vida. Nós produzimos fruto do Espírito e então produzimos árvores da vida. Glória.